Olá, 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 seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo à segunda live Comportamento Empreendedor Líder. Eu sou Fernando Campagnolo e na live Comportamento Empreendedor Líder eu abordo sempre um comportamento que ajuda o empresário a conseguir parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa. Por quê? Porque esse é o caminho natural para você ter liberdade de tempo e liberdade financeira. Mas por que será? Por que será que a gente fala aqui de comportamento? Por que eu decidi criar essa live de comportamento? Porque eu percebo assim, que é muito natural as pessoas buscarem técnica. Vão aprender a fazer alguma coisa, vão ter tal conhecimento, vão aprender a fazer algo que a gente não sabe fazer. É normal. Só que assim, a técnica é muito importante, sim, a gente tem que saber o jeito certo de fazer as coisas. Mas o que faz a grande diferença é o comportamento. É a forma como a gente se porta, como a gente se comporta perante as situações. E eu vejo assim, que inclusive lá no Empreendedor Líder, no meu curso, onde eu ensino as pessoas a parar de apagar incêndio, organizar os processos e ter uma empresa lucrativa, que lá no final existem pessoas que têm muitos resultados, existem pessoas que têm poucos resultados e algumas pessoas não têm resultado algum. E sabe o que muda? O conteúdo é o mesmo, o acompanhamento é o mesmo, é tudo o mesmo. O que muda é exatamente o comportamento, a forma como as pessoas se portam. Então é por isso que eu decidi fazer essa live aqui, onde eu venho todas as quartas-feiras, vou vir todas as quartas-feiras, abordar um comportamento diferente, um comportamento que faz a diferença nisso. Mas antes de... Gente, para eu iniciar aqui com o assunto de hoje, eu quero fazer duas perguntas para você. Eu quero que você pense aí, tá? Nessas duas perguntas que eu vou te fazer. A primeira pergunta é: na sua empresa, você consegue cobrar pelos seus produtos ou pelos seus serviços aquele valor que você julga ideal? Você consegue cobrar? Coloca aí assim para mim, consigo, não consigo, para eu saber, tá? Consigo, não consigo, só para eu ver. Se consegue cobrar o valor que você olha, opa, eu tinha que estar cobrando isso para fazer o que eu faço, para vender o que eu vendo. Você consegue? Coloca aí para mim se você consegue. Essa é a primeira pergunta, tá? Enquanto você responde, eu vou fazendo a outra pergunta e eu quero que você me responda também aí. A outra pergunta é assim, quando você coloca o preço que seria ideal, digamos que você supera isso, você coloca o preço que você acha que seria ideal para o teu produto ou para o teu serviço. Você consegue vender na forma que você quer? Consegue? Se você consegue, você coloca assim, vendo. Se você não consegue vender, você coloca não vendo. Se você colocar sim ou não, eu não sei se é para a primeira ou para a segunda pergunta. Então coloca aí. Se você consegue cobrar o preço que você acha ideal, coloca consigo. Se você não consegue, coloca não consigo. Se você coloca o preço que você acha ideal, se você consegue vender, você coloca vendo. Senão você coloca não vendo, só para eu ter como parâmetro aqui, tá? Vamos lá, vamos ver o que você já tem resposta aqui, o sim aqui, daí eu não sei se é para a primeira ou para a segunda. Não consigo, disse o neguinho da galinha. Neguinho da galinha, acho que é. Diz que não consegue cobrar o preço que acha justo. Soeli diz que mais ou menos. O Mário Libardi diz que não consegue. A Paula diz que não consegue. O Antônio consegue. Parabéns, Antônio. O Rêmulo, às vezes. Vamos lá. Não, daí não sei o que é. Quase sempre consigo, disse o Gade. Legal. Vendo, a Débora vende pelo preço ideal. A Soeli diz que não vende. A Paula diz que vende menos. O Brinkfest diz que não vende. O Gilberto diz que não consegue. O Caio diz que vendo. Não consigo e não vendo. Disse a Cara Meloc diz. Sim, daí eu não sei se sim é para a primeira ou para a segunda. O Gade, legal, Gade. Vendo quase sempre. Show de bola, show de bola. Agora eu quero que você pense aí o seguinte: se eu perguntasse para você, mas por que você não consegue vender seu produto ou seu serviço no preço que você julga ideal? O que você me diria? Qual é que é a justificativa aí? Por que você acredita que você não consegue vender o seu produto ou o seu serviço pelo preço que você acha ideal? Quem colocou que consegue, não precisa nem responder essa, né? Se consegue cobrar o preço ideal, se consegue vender sempre pelo preço ideal, não precisa nem se preocupar. Mas quem colocou que não aí, para uma ou para duas, responde para mim aí. Por que você acha que você não consegue colocar o preço ideal ou porque você acha que não consegue vender com o preço ideal? Quase sempre consigo o preço, mas não com o principal cliente da empresa, que eu respondo 80%. Olha aí. Vamos ver o que sai nessa minha pergunta aqui.
Por que você acha que quem colocou que não consegue? Por que você acha que você não consegue vender no preço ideal, que você acha ideal? Olha o que o Paula me disse aqui, porque os grandes mercados aqui colocam o valor dos produtos bem abaixo. Mário disse que o cliente acha caro. Caramelo aqui diz que é competição. Vamos ver o que mais sai aqui. Vamos ver, escreve aí, vamos ver. Não realizei nenhuma venda ainda, cliente acha caro. Ó, existe muita concorrência desleal. Olha aí. Legal. Vamos ver o que mais. Falam que tem outras prioridades. Essa é boa. Concorrência. Talvez eu não consiga passar para o cliente o valor intrínseco no produto. Olha aí, a Sueli já está assumindo a autorresponsabilidade. Parabéns, Sueli. Legal, bacana. Tudo começa na compra. Olha só. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Na verdade, sempre que eu faço essa pergunta, as respostas são essas. Ah, mas o cliente não valoriza, o cliente só quer preço, é a concorrência, é o mais forte, é o grandão, tem muita gente fazendo mágica. Sempre vem essa resposta. Mas deixa eu contar um pouquinho aqui de uma história para vocês. Ó. Quem já acompanhou, que já me assistiu em algum evento, ou algum aluno meu, sabe que a minha primeira empresa foi no ramo de sistema de gestão. Eu abri no ano de 95. Só que quando eu abri essa empresa, eu me deparei com uma dificuldade que eu não sabia na época. Eu tinha que vender o meu produto. Só que o seguinte, aí uma das primeiras coisas que as pessoas me diziam, Campa, contrata um vendedor experiente. Mas eu naquela época ainda era um empresário tradicional, né? E como todo empresário tradicional, eu puxava para mim. Não, mas eu não posso ter um vendedor para isso. Um vendedor não vai saber do produto quanto eu. Não vai entender tanto quanto eu. Tem que ser eu para fazer as vendas. Então lá ia eu para as vendas. Só que antes de eu ir para as vendas, eu fazia meu tema de casa. E o que era meu tema de casa? Me preparava para vender. Me preparava, sistema de gestão não é tão simples assim para vender. Naquela época eu acreditava que era o ramo mais difícil que tinha, como todo empresário tradicional diz que o ramo dele é mais difícil. E eu também pensava isso, não, o meu ramo, os dos outros é fácil, o meu é mais difícil. Mas eu me preparava. Então a primeira coisa que eu fazia era pesquisar a concorrência. Olha só, olha o que eu vou te falar. Eu pesquisava o preço do concorrente. E o que eu fazia? Minha empresa é nova, está começando, não sei vender direito, vou cobrar mais barato, né? Essa vai ser minha estratégia, cobrar mais barato que todo mundo. Mas além dessa preparação, eu na época já tinha notebook, era um negócio caríssimo, eu tinha investido, porque eu tinha que mostrar o sistema que eu ia vender. Tinha todo um aparato, e eu chegava na frente do cliente, eu fazia um discurso maravilhoso, falava pelos cotovelos, explicando o que eu fazia. Nossa, eu vou mostrar um monte de benefício, vou mostrar isso, vou mostrar aquilo, e o cara vai se encantar, e o meu produto era bom, né? Modéstia à parte, o meu produto era bom, assim como todo dono de empresa pensa, que o dele é melhor, eu pensava que o meu era melhor. Só que aí o seguinte, chegava aquele momento da venda, que é o que não tinha experiência em vendas, tremia de medo. Aquele momento em que o cliente perguntava assim, tá bom, Campa, mas quanto que custa? Então veja bem, fiz a demonstração, equipamento caro, todo um aparato, dei um show na minha cabeça, né? Dei um show na venda, agora tem que falar do preço. Aí eu dava o preço como? Já tinha o preço mais barato do que todo mundo. Lembra que eu falei que fazia parte da minha preparação? Chegava lá e dava o preço. Mal eu terminava de dar o preço, o cliente fazia aquela cara assim. O que vinha na cabeça? Meu Deus, ele achou caro. Antes de ele abrir a boca, eu já dizia, mas meu amigo, eu consigo te fazer para você um desconto. Consigo fazer para você um preço menor aqui. E aí o que acontece? Algumas vezes eu vendia. Só que o detalhe é assim, eu nunca vendia no preço que eu achava que estava valendo. Não vendia pelo preço que era ideal. Não tinha jeito, não vendia. Vendia muitas vezes pelo preço que o cliente queria pagar. Só que aí o seguinte, eu achava que, mas é o mercado. Mas é assim, mas concorrência não é porque eu sou mais barato, né? Só que eu comecei a pesquisar algumas outras empresas e eu descobri que existiam muitas empresas que cobravam bem acima do meu preço, com um detalhe. O produto era tecnicamente inferior ao meu, o atendimento era pior do que o meu, os caras tinham reclamação pra caramba. Eu não tinha reclamação, tinha um produto que na minha cabeça era melhor, um atendimento que os clientes amavam e não conseguia vender. Mas o concorrente, aquele do preço,
Aquele que tinha do preço, que tinha um preço melhor, mais caro, produto inferior, serviço inferior, vendia. E eu não. Graças a Deus, eu percebi, não foi tempo, não levei muito tempo para eu perceber que a diferença estava num comportamento, um comportamento que eu vou te falar agora, um comportamento que eu não tinha naquela época. Mas para eu exemplificar esse comportamento, eu vou dar mais 2 exemplos curtinhos aqui para você entender onde eu vou chegar, tá? Acontece o seguinte, ó, 2 casos aqui. O primeiro foi um amigo meu, que esse meu amigo ele vendia carros numa marca que era uma marca assim muito boa, uma marca de carro importado, não vou citar marca, né? Mas era uma marca de carro importado. E ele era o melhor vendedor daquela concessionária lá na minha cidade, onde eu morava antes, em Passo Fundo. Melhor vendedor. Só que na cidade se instalou uma concessionária de uma marca assim elite, top mesmo. Carros de 500, 600, 700 mil, de 1 milhão se instalou lá e buscou novos vendedores. E esse meu amigo foi trabalhar nessa marca. Só que o seguinte, nessa marca ele não conseguia vender. As pessoas queriam comprar, ele não conseguia vender. E aí ele falava assim, mas Campa, as pessoas não querem comprar carro desse preço. Eu digo, cara, não pode. Como é que seus colegas vendem? Seus colegas vendem, você não está vendendo. E aí, já vou voltar de novo para essa história. Um outro caso, ó. Eu fui uma vez comprar uma televisão, no que começou a surgir essas TV de LED, né? E eu botei na minha cabeça, nem sei porquê, acho que nem tinha noção direito de tamanho, eu queria uma TV de 50 polegadas. Botei na minha cabeça que eu queria uma TV de 50. E poucas coisas eu compro em loja assim, de magazine. Eu gosto mesmo de comprar na internet, pela facilidade, enfim, você tem as características ali. Mas como eu estava encanado em comprar e já levar embora para casa, eu decidi entrar numa loja física, uma rede de lojas. Só que quando eu cheguei até o vendedor, eu vi de cara na vitrine, tinha uma TV exatamente o modelo que eu queria lá exposta. E eu pedi para o vendedor, amigo, eu tenho interesse naquela TV. Quanto que custa? Ele simplesmente, aquela TV é legal, mas deixa eu te mostrar essa aqui. Me mostrou uma outra que era de 40. E de cara você via a diferença de tamanho. Aí eu falei, não, meu amigo, meu interesse é aquela ali, ó. Não, mas aquela ali é muito cara, vamos olhar essa aqui tá mais interessante, ela não sei o que, começou a explicar. Cara, não quero essa de 40, eu quero aquela. Mas aquela ali é muito cara, não vale a pena, ela não se paga, essa aqui tá bem mais em conta. Então veja bem, ó, do que eu tô falando, por que eu tô contando esses 2 exemplos aqui, ó? Porque esses 2 exemplos, essas 2 pessoas, elas não tinham o mesmo comportamento que eu não tinha quando eu ia fazer minhas primeiras vendas. Esse meu amigo vendedor de carro, quando ele superou esse comportamento, ele se tornou também o melhor vendedor daquela loja. E veja bem, ó, carros de 600, 800 mil, 1 milhão ele vendia. E tem muita gente que queria pagar. Olha só, muita gente queria pagar. O vendedor de TV não sei, porque não era meu conhecido. Não sei se superou 2. Mas sabe o que acontece? O que essas 2 pessoas, esses 2 exemplos, o meu amigo do carro, o fulano lá da TV e eu lá no começo tinham em comum? Era o seguinte, é achar que não vale. É lá no fundo a gente olhar para o nosso produto, olhar para o nosso serviço e dizer assim, ó, é caro. O cliente vai achar caro. O cliente não vai pagar. E se a gente acha isso, o que se acha que acontece? O que se acha que acontece? E a pessoa que pensa assim, eu acho caro, então todo mundo vai achar caro. Esse é o pensamento. Se eu acho caro, todo mundo vai achar caro. Não é concebível assim. Aí eu pergunto, ó, você acha que todo mundo pensa assim como você? Se você acha caro alguma coisa, você acha que todo mundo acha caro? Olha só, eu vou te dar 2 sacadas aqui, ó, 2 sacadas aqui. A primeira é o seguinte, ó, as pessoas, de um modo geral, as pessoas não pagam aquilo que vale. Elas não pagam. Sabe o que elas pagam? Elas pagam aquilo que elas acham que vale, aquilo que elas percebem que vale. Não interessa o que você venda, não interessa. Preço é uma questão de percepção, é quanto a pessoa percebe que vale. Olha só um detalhe, ó. Para eu falar sobre isso, eu sou um cara, eu amo café, eu sou viciado em café, eu não sei quantos litros de café eu tomo durante o dia, mas eu tomo muito café. Só que eu não sei se na tua vida você vai achar alguém mais chato para tomar café do que eu. Eu sou um cara extremamente exigente para tomar café.
É uma das únicas coisas que eu sou exigente, é café. Café para mim é um ritual de tomar café. Para você ter uma ideia, eu tenho na minha casa uma máquina italiana, uma Gaja, que faz o café moidinho na hora. Eu boto o grão, ela moe o grão e sai o cafezinho na hora. Só que essa máquina eu levei muito tempo para ela, tem várias regulagens ali. Espessura do grão, temperatura da água, quantidade de água, uma série de regulagens que tem. Eu levei muito tempo, fiz muita experiência para deixar o café do jeito que eu quero. Então, na minha concepção, eu tomo na minha casa o melhor café que existe no mundo. Talvez você tome meu café e ache ruim, mas para o meu gosto, é o melhor café que existe no mundo, eu tomo na minha casa. Ah, mas Roma tem as melhores cafeterias. Pois é, eu já fui lá e ainda prefiro o meu café. Gosto é gosto, né? Só que é o seguinte, ó, veja bem, de vez em quando eu adoro pegar, ir num shopping, ir numa cafeteria e pagar lá 15, 20 reais para tomar um café. Eu pago um café que eu sei que ele não vai ser tão bom quanto o meu. Eu não tenho meu sofá para tomar meu café, eu gosto de tomar meu café no meu sofá, lá eu não vou ter. Mas eu pago esse valor para tomar um café que não vai ser igual ao meu. E sabe por que eu pago? Porque naquele momento aquilo tem valor para mim. Qual é o valor? Não é só sentar no meu sofá e tomar um café. É o valor de eu sentar numa mesinha diferente, eu ver pessoas diferentes, pessoas conversando, pessoas fazendo negócio, de repente eu tomo um café com um amigo ali, eu sou servido, eu estou pagando aquilo que eu acho que vale. Naquele momento vale. Mesmo não sendo o melhor café do mundo, como eu acho que é o meu, naquele momento aquele café vale. Então a primeira sacada é essa. Ó. As pessoas, elas vão pagar aquilo que elas percebem que o teu produto, o teu serviço vale. Guarda essa informação, elas pagam aquilo que elas percebem que o teu produto, o teu serviço vale. Essa é a primeira sacada. Outra sacada é o seguinte, ó. Não adianta você pensar assim, ó, mas eu tenho o melhor produto, eu tenho o melhor serviço, mas o meu diferencial é esse, o meu diferencial é aquele. O teu cliente, a pessoa que você está negociando, ela não vai simplesmente deduzir isso. Isso não vai acontecer. Ela não vai enxergar. Ela vai enxergar aquilo que ela quer enxergar. Essa é outra sacada. Então quem que tem que fazer ela enxergar? Você. Você que tem que fazer ela ligar os pontos. É você que tem que fazer ela perceber. Agora quer ver um detalhe? Ó? Você conhece, responda para mim, conheço ou não conheço, tá? Responda aí para mim. Você conhece alguém na tua área, seja na sua cidade, seja em outra cidade, em outro estado, em qualquer lugar. Conhece alguém na sua área que tenha um produto pior que o seu, que tenha um serviço pior que o seu, que tenha um atendimento pior que o seu, que cobre mais caro que você e está melhor do que você? Conhece? Coloca aí, conheço ou não conheço? Quero ver o que sai aí. Conheço ou não conheço? Vamos ver. Coloca aí. Conheço ou não conheço? Vamos ver. Conheço. Gilberto diz que conhece. Sim, e não sei se sim é para a primeira pergunta, se é para essa. Conheço. Pâmela diz que conhece. Paula conhece. Graziele conhece. Márcio conhece. Legal. Conheço. Todo mundo vai dizer que conheço. Ó, Raquel, que bom ver você aqui também. Maria também diz que conhece. Dona Vilma conhece, Janiele conhece, Flávia conhece, todo mundo conhece. Quem me falar assim, Campa, não conheço, ó, não tá olhando direito pro mercado. Porque sempre vai existir. Sempre vai existir, ó, o Mário também conhece, o Caio também conhece, ó, sempre vai existir alguém que tem um produto pior, tem um serviço pior que você, vende mais caro e tá melhor do que você. Sabe por quê? Sabe por que ele vende mais? Porque essa pessoa sabe vender. Simples assim, sabe vender. Essa pessoa é uma empresa, né? A gente fala de pessoas, mas é empresa. A empresa tem expertise de vender. Quer ver uma coisa? Ó? Qual que é melhor? É questão de gosto, né? Mas vamos analisar gosto aqui. O que é melhor? Você comer um hambúrguer lá no McDonald's, comer um Big Mac, o que é mais gostoso? Ou você lá naquela lancheria, lanchonete, lá conforme o estado fala diferente, né? Lá no Rio Grande do Sul é lancheria, aqui eu acho que é lanchonete. Se naquele local lá que faz um cheeseburger, aquele cheeseburger que você gosta. Qual que é melhor? O McDonald's ou aquele cheeseburger lá da esquina, lá da vendinha? Qual que é melhor? Na minha opinião,
vai ser sempre melhor o da vendinha lá, porque é caseiro, tem um toque, tem um jeito diferente. Eu não estou falando de qualquer lugar, aquele lugar que se conhece, né? Normalmente aqueles lugares mais caseiros, assim, tem um sabor melhor. Na minha esquina, é verdade. Tem gente que prefere o McDonald's. Eu, por exemplo, não posso nem com o cheiro daquilo. Mas é questão de gosto. Mas se a gente for analisar, normalmente aqueles sabores da esquina, lá tem o seu tempero especial, tem o seu toque especial. Tô falando de um lugar bacana, né? Tem uma carne bem selecionadinha, não é aquele negócio que veio congelado, veio cheio de ingrediente, coisa arada. Mas enfim, depende do gosto, concordo? Depende do gosto. Tô falando do meu gosto aqui, né? Mas se for olhar isso. Agora, qual que é mais caro? Qual que é mais caro? Cebozão. Cebozão. Qual que é mais caro? Será McDonald's ou o X da esquina? Lá? Qual que você acha que é mais caro aí? Coloca aí, o X da esquina ou McDonald's? Qual que é mais caro? Vamos ver. Vamos falar por via de regra, né? Depende não. Vamos falar por via de regra. O McDonald's é mais caro ou o X da esquina é mais caro? O Mac é mais caro, né, Gabriele? Ó, Graziele também acho que o Mac é mais caro. O da esquina é mais caro. Então tá, vamos lá. X da esquina é mais caro. McDonald's, claro. McDonald's é mais caro. Sempre, se você for comparar, McDonald's é mais caro. McDonald's é mais caro. Mas por que será que McDonald's vende mais? Porque o McDonald's sabe vender. Sabe vender. Simples assim, McDonald's sabe vender. Sabe vender. Você pode até pensar nesse momento, mas campa. McDonald's é grandão, McDonald's é uma rede. Nossa, os caras são multinacional, é um monte de franquia. Mas será que é só por isso que as pessoas compram lá? Quer ver? Vamos analisar um outro exemplo? Tem um amigo meu que ele é do ramo de TI. Ele atende informática, né? Atende só empresas. Detalhe é o seguinte, ó, esse meu amigo, ele tem o que eu chamo de uma eu-presa. O que é uma eu-presa? É aquela empresa de um homem só, ele não tem funcionários, a opção dele, ele ganha muito dinheiro, fatura muito bem, mas ele quer trabalhar sozinho, e tá bom, é a opinião dele. Eu não concordo com a opinião dele, mas quem tem que concordar é ele, não sou eu, né? É a opinião dele. Ele trabalha sozinho. Acontece o seguinte, ó, hoje ele já não faz mais esse serviço que eu vou falar, ele faz outros, né? Mas na época, as pessoas para formatar computador, é da minha cidade lá de Passo Fundo, né? Para as pessoas formatar um computador, que é o serviço mais comum que o técnico faz, lá os bons técnicos cobravam R$100. R$100. Os meia boca cobravam 50, tinha gente cobrando 25 para formatar um computador. Sabe quanto esse meu amigo cobrava na época? Cobrava 300, R$400 para fazer um serviço que os bons cobravam 100, o meia boca cobrava 50, o fraquinho cobrava 25. Ele cobrava 300, R$400. Só que o detalhe, ele não é o McDonald's, ele é um cara de um homem só, uma eu-presa. E tinha fila de espera, as pessoas esperavam, às vezes 15 dias o computador parado, esperavam para mandar para ele. Sabe por quê? Porque ele sabia, ele tinha esse comportamento que eu vou falar agora, que ele tem esse comportamento. Hoje ele tem outros serviços e também é o mais caro. A Viva Positivamente não é uma empresa grandona, a gente tem 16 colaboradores. Nós não temos o curso mais barato. Quem é meu aluno sabe, eu nunca ofereci o curso mais barato. Mas eu tenho a Karma, nunca disse que é mais barato. Não digo que é mais barato. E a gente tem muito aluno. Por quê? Por causa desse comportamento que eu vou falar agora. E esse comportamento, de novo, não é técnica. Não é técnica. É comportamento. Então, que comportamento é esse que eu estou falando, tá? Que comportamento é esse que eu estou falando, será? Tentei achar um nome bonitinho, tá? Para dar para esse comportamento, mas não consegui achar um nome. Então, vou te falar a expressão chula. Esse comportamento é saber vender o peixe. Saber vender o que tem na mão. Saber vender o que tem na mão. Não importa, veja bem, ó, não importa se você é grandão, se você é pequeno, não importa que o teu concorrente tenha preço melhor do que você, não importa nada externo, importa que você tem que vender o seu peixe. Esse é o comportamento, tá? Esse é o comportamento. Só que o seguinte, para saber vender o peixe, eu tenho que saber valorizar o meu peixe. Primeira coisa, tá? Se você quer saber valorizar o teu peixe, quer saber vender o teu peixe, tá? Você tem que saber vender para o cliente certo. Essa é a primeira pegada. E nem todo mundo é cliente certo.
O empresário tradicional, ele acredita que todo mundo é cliente para ele. O cara do X da esquina, se ele for um empresário tradicional, ele acredita que todo mundo que tem fome é um cliente para ele. Não é assim. O empresário tradicional, se ele tem uma oficina mecânica, ele diz que todo mundo que tem um carro é cliente para a oficina dele. Não é verdade. Não é verdade. Imagina o seguinte, aquele meu amigo que vende aquela marca forte de carro, lá da concessionária, aquela marca que eu não posso falar o nome aqui, mas que vende aqueles carros de 600, de 700 mil, de 1 milhão. Se ele tentar vender um carro desses para o camarada que quer um carro para ir trabalhar, será que ele vai vender? Não vai vender. O camarada quer carregar uma escada em cima para ir lá, subir em poste, subir em coisa. Você acha que ele vai vender um carro desses? Não vai vender, porque não é o cliente certo para ele. Então tem que saber, a primeira coisa é saber o seguinte, quem é o cliente certo para a tua empresa? Meu cliente certo é este perfil. Existe um bloco enorme lá, existe uma lista de pessoas lá que são potenciais clientes para comprar o teu produto, o teu serviço. Existe uma lista enorme. Mas quanto dessa lista seria o teu cliente ideal? Veja bem, ó, o cliente ideal ele tem uma maior propensão de ver valor naquilo que se faz, naquilo que se cobra. É o cliente ideal, não é qualquer cliente. Não é todo mundo. Todo mundo não é ninguém. E aí tem uma pegada. Esse cliente ideal, ó, guarda isso, anota. Se você está com o celular aberto aqui, só me escutando, foca aqui e guarda essas duas coisas que eu vou te falar. Ó. O teu cliente ideal tem duas coisas que você precisa saber dele. Duas coisas só. Duas coisas. A primeira coisa é o desejo dele. O que ele quer lá no fundo. Você pode dizer assim, ó, campa, mas eu conserto geladeira, o que o cara quer é consertar a geladeira. Esse não é o desejo, isso é o que ele quer resolver. Qual é o desejo que ele tem lá no fundo? O que ele quer mesmo? Ah, meu desejo é impressionar uma visita que vem na minha casa, meu desejo é que a hora que eu quiser ali a cerveja esteja gelada do jeito que eu quero tomar. Qual é o desejo que ele tem? Então você tem que saber qual é o desejo do teu cliente ideal, o que ele deseja lá no fundo. Essa é a primeira coisa, o desejo mais íntimo dele. A segunda coisa que você tem que entender, a segunda coisa é, todo mundo que compra alguma coisa, seja um produto, seja um serviço, tem um negocinho chamado medo lá dentro. Medo. Qual medo é esse? O teu cliente, daquele teu produto, daquele teu serviço, ele vai ter um medo referente àquilo. Ele tem medo de quê? Ah, ele tem medo que você conserte a geladeira dele, cobre, dali uma semana estrague de novo, você não dê garantia. Ele tem medo de ligar aquele negócio, pegar fogo a casa dele. Qual é o medo que ele tem? E esse medo não é genérico. Esse medo ele varia de pessoa para pessoa. Não é um medo padrão. Não existe um medo padrão. Não existe um desejo padrão. As pessoas são diferentes. Não existe rótulo. As pessoas são diferentes. Elas têm desejos e elas têm medos diferentes. Então se você quer aprender a valorizar o seu peixe e a vender o seu peixe, primeira coisa, você tem que entender quem é o teu cliente ideal, qual é o desejo que ele tem e qual é o medo. Se você mostrar, olha só o que eu vou te falar agora. Você tem duas opções, você acredita em mim, segue isso que eu estou falando e você vai ver que muda, ou você me ignora aqui, para de assistir a live e segue vendendo do teu jeito, é isso. Tem duas opções, a escolha é sua. Mas se você entender o desejo do teu cliente ideal, o medo do teu cliente ideal, e se você verdadeiramente conseguir mostrar para ele que você supre aquele desejo e você evita aquilo que ele tem medo, sabe o que vai mudar nesse teu cliente? Vai mudar a percepção que ele tem sobre quanto vale o teu produto, o teu serviço. Isso aqui é uma pegada que eu falo lá no Empreendedor Líder, porque existe uma técnica, né, para a gente aprender essas coisas, é o processo de vendas. Mas é uma das pegadas que eu sempre falo aos meus alunos, que é assim, ó, quando o cliente falar para você, tá caro, quando ele falar, você já automaticamente associa, esse cliente não entendeu quanto vale isso para ele, porque ele achou caro, então ele não entendeu quanto vale. Eu não fiz o meu tema de casa, eu não mostrei para ele quanto vale. Eu não mostrei, em primeiro lugar, ele pode não ser o cliente ideal. Bom, se ele não é o cliente ideal, nem precisa me preocupar que ele tenha entendido não, ele não vai entender mesmo, não vai entender.
Agora, ele é meu cliente ideal. E se ele achou caro, eu não consegui mostrar para ele, eu não consegui entender qual é o desejo dele, eu não consegui suprir esse desejo, mostrar que eu supro esse desejo, eu não consegui pegar o medo dele, e eu não consegui mostrar que eu evito esse medo. Essa é a pegada que você tem que ter. Na live número 1 eu falei da autorresponsabilidade, né? Então, se eu culpar o cliente, eu não estou sendo autorresponsável, eu estou botando a culpa no outro. Agora, se eu olhar para mim, o que eu fiz na venda, o que eu fiz durante essa venda, que ele não percebeu, que eu não fiz ele perceber, não é ele não percebeu, que eu não fiz ele perceber que o que eu estou vendendo vale isso que eu estou cobrando. Então essa é pegada, isso é pegada. Agora, para eu fazer isso, né, para eu poder mostrar para o cliente que realmente eu atendo os desejos mais íntimos dele e que eu evito os medos dele, eu tenho que ser real. Tem que dar real. Se eu achar assim, cara, esse desejo aqui eu não consigo resolver. Esse medo que você tem, você vai continuar tendo comigo. Aí eu estou sendo íntegro, porque a venda ela parte de um princípio de integridade. Eu tenho que vender aquilo que é íntegro. Se não é íntegro, nem vamos falar disso. Mas não é venda, não é uma venda legal. Agora, se eu resolvo isso aí, eu tenho que mostrar. Então a pergunta que eu quero que você faça aqui para você mesmo, que eu vou te fazer, eu quero que você faça aí para você mesmo, é que você olhe, imagina que você é esse cliente ideal. É um exercício, tá? Imagina que você é esse cliente ideal da sua empresa e você está negociando com alguém da sua empresa. Você pagaria o que a empresa está pedindo? Você pagaria? Você entenderia o valor? Se você estivesse no lugar do teu cliente, se você não fosse você, tivesse lugar no cliente ideal, você compraria de você mesmo, pagaria o valor que você está cobrando? Tem que pensar sobre isso, tá? Se você achar que não, é caro, desculpa, mas você não vai conseguir cobrar teu preço para o teu cliente. Não vai. Se você acha que o que você está vendendo é caro, você vai passar isso para o cliente de uma forma ou outra. Agora talvez você pense assim, ó. Campa, mas o que eu vendo é comum, Campa. O que eu vendo é simples, é um produto de prateleira que a pessoa pega e leva. Tem muita concorrência, é normal, eu tenho um mercado, como alguém falou aqui, eu tenho um mercado, eu tenho um mini mercado, tem muita concorrência. O produto é tudo igual, a Coca-Cola é tudo igual. É verdade. Mas existe alguma coisa que comprar com você faz se tornar único. É diferente comprar uma Coca-Cola com você e eu comprar uma no outro. É a experiência. Lembra que eu falei a história do cafezinho? O meu café que eu tomo na minha casa é mais barato que 15, 20 reais da cafeteria e o meu é melhor. Mas naquele momento eu não quero mais barato, eu quero aquela experiência lá. Então é isso que você tem que entender. O que se consegue agregar para esse cliente? Em primeiro lugar, é o cliente ideal? Se não é o cliente ideal, não adianta. Se é o cliente ideal, ok, qual é o desejo dele, qual é o medo que ele tem, como é que você supre isso? Essa é a pegada. É entender isso deste meu cliente, qual é o desejo dele, qual é o medo, e suprir essa pegada aqui. Agora, sempre que a gente fala nisso, tá? Quando eu chego na frente do cliente e eu dou meu preço, se você vacilar na hora de dar o preço, se você achar que é caro, você vai passar isso para o cliente, ele também vai achar. Se você ficar com Mazek, ele também vai perceber isso. Então, se você entendeu isso, cliente ideal, desejo ideal, medo que eu consigo suprir, desejo que eu consigo suprir, você vai dar o preço assim, o meu valor é tanto. Ponto. Você quer a vista, você quer a prazo, como é que você quer? É tanto, às vezes é tanto, acabou. É o preço. Você tem certeza. Poxa, eu tenho certeza que eu supro aquilo que ele precisa. Ponto. Então, esse aqui é o comportamento. Tá? Esse é o comportamento. É você valorizar o seu peixe e você saber vender o teu peixe. Agora que eu quero dar mais uma sacada, tá? Quero dar mais uma sacada para você. Como é que eu entendo o desejo do meu cliente? Como é que eu entendo o medo do meu cliente? Não consigo ensinar processo de venda numa live. Infelizmente não dá, porque tem toda uma construção antes, tem todo um caminho. Mas aqui eu vou dar uma sacadinha aqui. E é uma sacada que eu não inventei. É uma sacada que eu aprendi com a minha falecida avó materna, que eu conversava muito com a minha avó, e a avó me deu um conselho quando eu era criança ainda, e esse conselho eu guardo para toda a minha vida. Quer ver? Vou tomar uma aguinha e já te conto. Ó. Esse conselho é o seguinte, ó. Nós temos duas orelhas e uma boca só. E uma boca só. Sabe por quê que nós somos assim? Sabe por que nós não temos duas bocas e uma orelha só? Porque nós temos que ouvir mais e falar menos.
E quem está numa posição de vendas, normalmente acha que tem que falar pra caramba, tem que despejar coisa para o cliente. Despejar informação, tem que falar de todos os benefícios, tem que falar de todas as características. E a verdade não é essa, a verdade é que eu tenho que ouvir o meu cliente. Ouvir com interesse no meu cliente. E qual é o melhor jeito de eu ouvir com interesse? De eu ouvir para eu entender os desejos e os medos. Qual é o melhor jeito para que isso aconteça? Tem uma ferramenta que é uma palavra só, é uma palavrinha só que resume tudo isso. Sabe que ferramenta é que eu estou falando? Essa ferramenta se chama pergunta. Pergunta. Elabora perguntas inteligentes para o teu cliente. Deixa já preparado. Quando ele vier comprar tal coisa, faz perguntas para você entender. Perguntas inteligentes que faça com que ele abra para você. Que ele abra as dificuldades que ele tem, os desejos que ele tem, os medos que ele tem. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Quando eu comecei a Viva Positivamente, eu não tinha ainda o Empreendedor Líder, eu fazia mentoria. O que era mentoria? Esse mesmo conhecimento que hoje eu ensino lá no Empreendedor Líder, eu ia nas empresas e eu fazia de um. Ia lá, conversava com o empresário, sentava com ele, ó, vamos fazer assim, vamos fazer assado, deixava tarefas, ele fazia, eu ia lá, conferia, ajudava, melhorava. Eu basicamente ajudava a implantar o que eu ensino hoje. Trabalho de mentoria. E olha só, vou te falar um negócio sobre isso. Eu não era uma empresa grandona, não era uma empresa conhecida, atuava só em Passo Fundo, uma ou duas cidades vizinhas ali, e eu vendia esse serviço, um trabalho de 6 meses, eu vendia por R$40 mil. Tinha concorrente meu, o mais caro na cidade, ele fazia uma consultoria de 1 ano, ia lá 2 vezes na semana, eu ia no máximo 1 vez por semana, me reunia com o meu cliente, fazia por 6 meses, cobrava R$40 mil. Ele ia 2 vezes na semana, por 1 ano, e ele cobrava 20, esse era o mais caro. Mas tinha gente que cobrava 5 mil, e eu vendia. E eu vendia por quê? Porque eu fazia isso. Eu sentava com o meu cliente e eu ouvia verdadeiramente o meu cliente. Eu pegava o desejo dele, eu pegava o medo dele. Nos casos que eu percebia, cara, eu consigo te ajudar, eu resolvo o teu desejo, eu evito o teu medo, faço assim, meu preço é esse. Pá. Aquele caso, não, esse desejo, cara, eu não consigo te ajudar, não sou a melhor opção. Ah, mas dá um valor, Campa. Não, cara, eu não vou te dar valor porque eu não sou a melhor opção para você. Pronto. Integridade. Então, a técnica é essa. Ouvir. Porque vender é mais do que ofertar produto. Vender é mais do que ofertar serviço, falar de característica e dar preço. Vender é mais. Vender, a palavra vender, ela tem muito a ver com se interessar pela pessoa. E quem sabe valorizar o seu peixe, quem sabe vender o seu peixe, ele se interessa pelas pessoas. Ele tem interesse. Aonde que dói nas pessoas? Ele tem interesse. Vender é uma sutil arte, que a tua equipe, o teu time de vendas tem que ter essa arte na mão. Tem que ter. Quer ver uma coisa? Você já viu aí briga de gato? Gato, bichinho, né? Já viu gato brigando? Já viu? Quem já viu aí? Coloca aí, já vi, pra eu ver. Já viu? Eu já vi. E não é bonito. Eles efetivamente, a maioria das brigas de gato, eles não saem no soco ali, na arranha e morde. Eles não fazem isso. Eles ficam um na frente do outro, um miando um mais alto pro outro. Ficam ali mostrando poder, mostrando autoridade, até que um desiste. Assim normalmente as brigas de gato, não é, cara, meu kids? É ou não é assim? É assim. Gilberto escreveu muitas vezes. A maioria é assim. Eles brigam assim, eles brigam pelo poder, eles mostram o poder. E a venda não é diferente. A venda é igual, a venda é o poder. Mas o poder não é em convencer. O poder é no argumentar, o poder é no entender, o poder é no falar. E olha só, e a pegada que eu quero dar é o seguinte, ó. A pegada nisso é que quando você faz isso, se você tiver como montar um processo de vendas, um processo, seja igual ao que eu ensino lá no Empreendedor Líder, Mário, não sei se você já estudou essa parte lá, mas se você pegar um processo de vendas, igual que eu ensino, um outro processo, que existe uma série de processos de vendas, se você pegar um processo de vendas e você aplicar do jeito certo, você vai focar no teu cliente. Quando você foca, olha só a sacada que eu vou te dar agora, quando você foca nele, você faz perguntas, você dá a ele a sensação, olha que doido, você dá a ele a sensação que é ele quem está dominando, ele que está dando as cartas, mas na verdade ele não está dando as cartas.
Você que está fazendo perguntas para ir entendendo e conduzindo ele para mostrar aquilo que você tem de bom, o valor que você tem na sua empresa. Então você é como se fosse aquele gato ali que está, de certo modo, se impondo mais, mas se impondo de uma forma educada, uma forma elegante e uma forma com interesse verdadeiro em ajudar a resolver o problema do seu cliente. Essa é a pegada aqui. E muitas vezes, e olha só que doido, quando você aplica um processo de vendas focado no interesse do cliente, você ouve o cliente, você pega o desejo, você pega o medo, o camarada, ele sai dali, ele pode até não fechar com você naquele momento, mas ele sai dali pensando assim, meu Deus, como essa pessoa me entendeu. Primeira vez que eu falei com alguém que me ouviu, que me deu bola. E a verdade é que, no geral, ó, isso aqui é outra pegada, tá? Que se você guardar isso, isso é outra pegada. Ó. O normal, o que que é? O normal, presta atenção quando você vai comprar qualquer coisa. Quando você vai comprar qualquer coisa, você não sai, às vezes, do lugar com a sensação que a pessoa só olhou você como um número, só olhou para tua carteira. Eu fico ofendido quando isso acontece. Fico muito ofendido. Quando a pessoa só está preocupada com a venda dela, com a meta, com a comissão. Eu fico chateado, eu tendo a não comprar mais dessa pessoa. Agora, você vai num lugar e a pessoa te dá atenção, a pessoa te ouve, a pessoa foca em você, ela te pergunta, caramba, que atendimento. Isso passa valor, é o valor. Então não interessa o que você está vendendo, não interessa o serviço, pode ser a balança de precisão do Mário que ele conserta, pode ser a Coca-Cola, da pessoa falou que tem um mini mercado, é a percepção de valor, é quanto a pessoa percebeu que vale para ela. Então isso é uma questão de saber valorizar o peixe, saber vender o seu peixe. Agora, você tem que cobrar aquilo que realmente vale, aquilo que agrega. Esse meu amigo, por exemplo, do que eu falei, do exemplo da formatação do computador lá, enquanto o concorrente dele, aquele dos R$ 25 lá, entregava o computador, às vezes o parafuso torto, faltando o parafuso, sujo, com marca de mão ali, ele entregava o dele embaladinho, ele lustrava, passava uma cerinha, você tinha a sensação que era novo. Ô, chegou meu notebook aqui, tá novo. Novo, o cara renovou meu notebook aqui. Entende? Então, se cobrou mais, se entregou mais, é a percepção que o cliente teve, é a experiência. É a mesma experiência como o meu caso lá no café na cafeteria, é a experiência. O café é pior do que o meu que eu tomo em casa, mas é uma xícara mais bonita. Vem aquele copinho de água mineral com gás, vem aquele biscoitinho, vem o atendimento na minha mesa, aquela paparicação. É a experiência, eu estou pagando pela experiência. E as pessoas, elas percebem isso. Elas percebem a experiência, elas percebem quando você faz. Quando você faz ela perceber, ela percebe que vale. Então, ó, precisa aprender, esse é o comportamento. Precisa aprender a valorizar o seu peixe e a vender o seu peixe. Então, eu já vou abrir espaço para perguntas aqui. Inclusive, hoje nós vamos fazer até um diferente. Tá? Se você quiser falar ao vivo aqui comigo, a gente vai poder, tá? Se você quiser falar ao vivo, depois eu vou te mostrar como, tá? Mas olha só. Olha só, esse aqui é o resumo, tá? É o resumo, é saber valorizar o teu peixe, saber vender o teu peixe. E agora que eu te falei isso, você tem dois caminhos para seguir. O primeiro caminho é você seguir do jeito que você sempre fez. Cobra aquilo que o cliente acha que tem que pagar, segue daquele jeito, perde venda aqui, ganha uma ali, legal. Ou você adota essa postura, que é você fazer o teu mercado identificando quem é o teu cliente certo, buscando entender o desejo desse cliente certo, buscando entender o medo desse cliente certo e mostrando com firmeza que você consegue resolver aquele desejo e que você consegue suprir o medo. Isso é muito importante, tá? Porque isso faz parte do quarto passo para você parar de apagar incêndio, organizar os seus processos e ter uma empresa lucrativa, para ter liberdade de tempo e liberdade financeira. E o quarto passo que eu ensino é vender com regularidade. Então, saber vender com o preço certo, do jeito certo, é muito melhor do que simplesmente vender, não é verdade? Então, eu recomendo que você siga esse segundo caminho. Show de bola. Esse é o caminho. Esse é o caminho, tá? Ouvir o cliente. Ouvir o cliente. Se você guardar só isso da nossa live de hoje, tá? Só isso, me interessar pelo cliente, fazer perguntas para o cliente, perguntas que façam ele falar sobre o seu desejo e sobre o seu medo, e você realmente, se você conseguir resolver isso, se não conseguir, seja íntegro e diga, meu amigo, não consigo lhe ajudar, mas se você conseguir, mostre para ele como
que você vai ver que valor vai se tornar irrelevante. Valor é importante, claro que é, mas valor vai ficar para segundo plano, não é o mais importante. Então, guarda isso também que eu vou falar agora. Toda vez que o cliente falar para você, tá caro, lá no outro lugar tá mais barato, ele não entendeu o que você está agregando, ele não entendeu como você está gerando valor para ele. O meu forte abraço e o desejo que você viva positivamente. Tchau, tchau!